Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento nosso com Deus, um momento que Deus tem nos dado o privilégio de podermos estar sentindo a presença dEle, ouvindo a voz dEle. Isso de fato é algo precioso para nós. E todos os dias o Senhor de fato tem nos dado a graça, a bênção de ouvirmos a sua voz, de sermos alimentados pela sua palavra. E quero iniciar hoje com um texto de Gênesis capítulo 8, versículo 22, que diz assim: quando durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É uma verdade, né? Uma lei da natureza que na verdade Deus fez, né? Quando durar a terra, né? Vai haver, por exemplo, chuva e vai haver sol, vai haver calor, tudo mais. Hoje, por exemplo, aqui em Vitória, começou com um solzão, e aí de tardezinha já estava lá a chuva, para mostrar mais uma vez prova do cuidado de Deus, que Deus sempre pensa nos mínimos detalhes, desde o ser humano, que é a sua preciosidade, na menina dos olhos de Deus, até a criação, né? E o sol na medida certa, a chuva na medida certa, sempre é cuidado de Deus, prova do amor de Deus para com o ser humano, para com a humanidade, para com a criação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai querido, de estarmos na Tua presença mais uma vez. Nós Te louvamos, Pai, porque temos a convicção que o Senhor se faz presente, Senhor Deus, aqui comigo e na casa dos Teus filhos e filhas que estão, Senhor Deus, ouvindo essa palavra, que estão, Senhor Deus, participando desta live. Queremos, Senhor Deus, Te louvar pela Tua presença e queremos pedir, Senhor Deus, que a palavra que será ministrada nessa noite possa achar guarida em cada coração. Clamamos a Ti, Senhor Deus, torna os nossos corações, Senhor Deus, corações ensináveis, corações tratáveis, Senhor Deus, coração disposto a colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, a direção do Teu Espírito Santo neste momento. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de lermos a palavra, quero lembrar sempre que estamos participando de um culto. Não é um vídeo profissional com qualquer outro propósito que não seja o propósito original, né? Que é continuarmos em comunhão com Deus juntos, né? Continuarmos em comunhão uns com os outros e com Deus aqui neste espaço virtual que Deus nos possibilitou, que Deus tem nos possibilitado, que é estarmos aqui nas páginas das redes sociais. Então eu quero assim, mais uma vez convidar a você, participe deste momento com o coração realmente temente ao Senhor, disposto a colocar em prática a palavra. Participe deste momento também com esse desejo de sentir a presença de Deus, de ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos então à palavra. Gênesis 45, do versículo 5 ao versículo 8. Gênesis capítulo 45, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim,
não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém, queridos? Essa palavra, se encontra numa parte do livro de Gênesis que se dedica à história de José. A partir do capítulo 37 de Gênesis até o último capítulo, o capítulo 50 de Gênesis, é dedicado a contar a história de José, que depois se popularizou como José do Egito, Mas podemos dizer assim, é José de Deus, um homem de Deus, e que nos traz exemplos maravilhosos, exemplos que depois, muito depois, o apóstolo Paulo, falando sobre os propósitos de Deus, Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Isso, queridos, é absolutamente coerente com a vida de José. Esse texto que Paulo coloca lá na carta aos Romanos, essa expressão, esse versículo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tem absolutamente a ver, é absolutamente coerente com a história de José. O texto que nós lemos já é parte de quase chegando mais para o final dessa história. Mas se a gente for voltar os nossos olhos lá na palavra do Senhor, no capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver como que começa a história de José. José está lá, junto com seus irmãos, junto com a sua família, junto com seu pai, e ele é alguém diferenciado. Deus tem um propósito muito específico na vida de José. Ele tem um dom especial, o dom de sonhar e o dom de interpretar sonhos, E aí os sonhos que ele tem e a forma que ele coloca esses sonhos e até a interpretação desses sonhos não agrada nem um pouco aos irmãos dele. Inclusive, até por falta de sabedoria, o próprio pai dele, Jacó, não consegue lidar muito bem com esse brilho diferente que José tinha, e ele deixa bem claro isso em relação aos outros filhos. Isso dá um problema muito sério, que é a questão do ciúme. Ciúme muito grande que os outros filhos tinham de José, a tal ponto que eles tiveram a oportunidade, eles foram trabalhar e José ficou para trás. Depois José foi mandado por Jacó para saber como que estavam os outros irmãos e tal, e chega lá, os irmãos jogam ele numa cisterna, e lá depois ele é vendido para uma caravana, que estava indo para o Egito. Vendido. E chegam lá dizendo, depois voltam os filhos dizendo para o pai que José, o filhinho querido dele, tinha morrido, tinha sido atacado por uma das feras do campo lá, e tinha sido atacado, tinha morrido, E simplesmente o que aconteceu é que José foi para o Egito, vendido por seus irmãos. Aquilo que no texto José coloca aqui no versículo 5, não vos entristeçais, José estava falando para os seus irmãos, estes irmãos que haviam vendido ele, não vos irriteis com vocês mesmos, porque vocês me venderam, porque de fato foi, mesmo que tivesse realmente essa preferência de Jacó para com José em detrimento dos outros filhos, definitivamente esse não poderia ser de jeito nenhum motivo para que esses outros filhos vendessem, os irmãos vendessem o próprio irmão. Isso aconteceu. Chegando lá,
Se a gente for continuar dando olhada na história de José, lá no versículo 36 do capítulo 37, entremente os midianitas, os da caravana, venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E aí pulamos para o versículo 39, o capítulo 39 de Gênesis, e conta a história de José lá na casa de Potifar. O texto no versículo 2 diz assim: o Senhor era com José. A palavra deixa muito claro, o Senhor era com José. E o versículo 3, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E por causa disso mesmo, Potifar, olhando como que esse menino era abençoado, o pôs por mordomo da sua própria casa. E o Senhor abençoou a casa desse egípcio, de Potifar, por amor a José. É isso que o texto diz lá no versículo 5 do capítulo 39. Ocorre, queridos, que apesar da boa mão de Deus sobre José, e inclusive Potifar gostando do trabalho de José, teve um problema lá, que todos nós conhecemos, o problema da mulher de Potifar, que se interessou por José e teve aquela situação que ela armou, porque José não quis estar com ela, e ela armou para José de tal forma como se ele estivesse, como se ela tivesse fugido dele, né? E ela ficou com José na mão, e o que aconteceu é que José foi parar na prisão. Mas continua o olhar de Deus favorável a José. Continua a graça e a misericórdia de Deus favorável a José. Porque lá na prisão, o texto nos diz, o Senhor, porém, versículo 21, capítulo 39, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos. Mas no final, no versículo 23 do capítulo 39, diz: porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse homem que foi injustiçado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, depois mais uma vez injustiçado por Potifar, pela armação que a mulher dele tinha feito, ele, ao invés de se sentir menosprezado, perseguido, abandonado, coisa assim, não havia, no texto não há nenhuma indícios de que transparece algum tipo de revolta, algum tipo de murmuração de José com relação a todos esses problemas que ele estava passando. Ele foi parar na prisão, né? E lá na prisão também o carcereiro viu que era alguém diferenciado pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua conduta, alguém absolutamente confiável. E por isso lá, e aí nessas circunstâncias, tinha dois amigos, o padeiro e o copeiro, né? Os dois tiveram sonhos, e desses sonhos José interpretou lá no sonho, e aconteceu exatamente, lá na prisão ainda, e aconteceu exatamente como José tinha interpretado. O padeiro morreu daí a 3 dias, e o copeiro sobreviveu, exatamente como José tinha dito. E o copeiro voltou às suas funções normais, lá trabalhando diretamente com o faraó. E aí então, mais uma história, desta vez foi o faraó, o rei do Egito, todo poderoso, que teve um sonho. E o texto diz, já no capítulo 41, que ele mandou chamar todos os magos, todos os sábios lá do Egito, para poder tentar de alguma forma interpretar o sonho. E ninguém conseguia interpretar. Mas aí o copeiro então lembrou-se, né, que lá no cárcere, na prisão, tinha um jovem que conseguiu interpretar, contou essa história para Faraó. E aí Faraó manda chamar José,
E aí Faraó conta a história do sonho, que vacas magras vacas gordas vieram primeiro, depois as vacas magras vieram e comeram as gordas. E depois Faraó teve um segundo sonho, e que apareceu espigas bonitas, e depois as espigas raquíticas iam e devoravam as espigas bonitas. Que sonho é esse? José conseguiu interpretar perfeitamente. Que vai vir 7 anos de prosperidade, mas depois 7 anos de seca. E aqueles que não tiverem uma provisão adequada, uma conduta adequada nesses 7 primeiros anos, os 7 anos depois vai acabar com tudo. Ocorre, querido, que o texto diz, já no capítulo... cadê aqui? Já no capítulo 40... Ixi, eu me perdi aqui. Sonho... Já no capítulo 41, do versículo 30, a partir do versículo 37, que Faraó ficou surpreso com a capacidade que José teve de interpretar o sonho, tão surpreso, mas não somente eu tenho certeza disso, não somente com a capacidade de interpretar, mas com a conduta, com a postura. Havia algo diferente em José, né? E a palavra do Senhor nos diz no versículo 38, capítulo 41. Disse Faraó aos seus oficiais: achariam-os porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus se fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então tu administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E exatamente um tempo de muita honra. Deus honrou de uma forma especial José, né? E a palavra do Senhor então nos diz que José coloca em prática o plano, porque de fato veio exatamente acontecer como ele descreveu, 7 anos de fartura, e depois começou os 7 anos de escassez. No segundo ano de escassez, de fome, a família de José, os irmãos de José, aqueles que tinham vendido ele para aquela caravana, esses vão para o Egito, sob o comando do próprio pai, para que eles fizessem alguma coisa, porque não podiam continuar naquela situação, daquela forma. A palavra do Senhor nos diz que inicialmente José não se revelou para eles, até que houve um momento que José se revelou, e a palavra do Senhor diz que ele foi absolutamente sincero e se quebrantou, e havia tanto choro, né, que escutavam de longe esse choro, esse quebrantamento todo. E é aí que nós entramos no texto que nós lemos, quando o texto diz: não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me adiante de vós. E no versículo 7 ele repete essa mesma fórmula: Deus me enviou adiante de vós para vos preservar a vida por um grande livramento. Percebam aqui, queridos, a diferença naquele de fato que teme a Deus, na vida daquele de fato que é servo de Deus. Tem uma diferença muito grande, porque enquanto outros naturalmente usariam aquele momento para jogar na cara tudo aquilo que os irmãos tinham feito, e usar palavras para machucar os irmãos, para maltratar os irmãos, para rebaixar os irmãos, para dizer: vocês não vão ter nada, porque vocês não merecem, coisas assim. Existe uma postura completamente diferente na vida de José.
E aquilo que foi marca nessa história, desde Gênesis 37, esse caráter, essa postura correta, como foi diante de Potifar, como foi diante do carcereiro, aqui permanece diante dos irmãos. Um homem de caráter, um homem correto, um homem honesto, alguém realmente em quem se podia confiar. Por isso que eu digo, irmãos e irmãs, que esse texto está absolutamente de acordo com Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que temem a Deus. As coisas começam a acontecer tão somente porque existe um princípio no coração do servo de Deus, princípio de obediência, um princípio de fidelidade, um princípio de temor a Deus. E esse fato essa ideia, esse termo, temor a Deus, ele é essencial para o servo de Deus, porque isso nos impede, querido, de entrar em muitas enrascadas. Isso nos impede de entrarmos em muitas e cairmos em muitas armadilhas do diabo contra nós. Se houvesse alguma falha de caráter no coração de José, isso estaria absolutamente exposto lá na casa de Potifar. Se houvesse uma falha de caráter, isso estaria absolutamente exposta agora, neste encontro de José com seus irmãos, depois que tudo tinha acontecido. Era a hora do troco, era a hora da vingança. Mas aqui é um exemplo de alguém que servia a Deus, que obedecia a Deus, que era fiel ao propósito de Deus na vida dele. Isso fez toda a diferença para ele, queridos. É certo que com essa capacidade de José de enfrentar os problemas, havia algo nele, que era a ideia que o texto de Romanos também diz, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Mas se você não sabe, então eu tenho uma novidade para te contar. Da mesma forma que Deus tinha um propósito para a vida de José, Deus tem um propósito também para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E somos chamados de acordo com esse propósito. Somos chamados para aquilo que Deus planeja para nós. Mas quando, irmãos e irmãs, quando nos desafios que acontecem na vida, nos problemas que acontecem na vida, nós nos desesperamos, nós murmuramos, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas, trocamos os pés pelas mãos, nós nos afastamos deste propósito. E definitivamente não foi isso que aconteceu com José. Pelo contrário, nós podemos dizer, afirmar, José contribuiu para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida dele. Sua fidelidade, seu caráter, sua obediência, seu compromisso com Deus, com os princípios que ele tinha aprendido, estava enraizado no coração dele, contribuíram para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida dele. E como ele mesmo diz, havia um propósito eterno de Deus. Como José poderia ir parar no Egito? Poderia ser de outra forma. Mas de alguma forma eu creio que Deus faria com que José chegasse no Egito. Talvez não precisasse passar pela prisão, talvez não precisasse passar pela casa de Potifar, mas eu creio que de alguma forma José estaria ali naquele momento, frente a frente com Faraó,
Porque o texto diz aqui, para que houvesse um livramento para a linhagem de Abraão. Existia uma promessa de Deus para Abraão. Percebe aqui, querido? Para a conservação da vida, Deus, de alguma forma, permitiria que José estivesse lá em frente ao faraó. Mas José contribuiu para que isso acontecesse. Pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, pela sua sinceridade diante do Senhor. Isso para todas as áreas da nossa vida e para todos os momentos da nossa vida. Isso é uma grande verdade para nós. Deus tem um propósito para a nossa vida e nós podemos nos afastar dele com as nossas escolhas ou nós podemos contribuir para que esse propósito se cumpra na nossa vida, como José fez. E neste caso dessa pandemia, querido, estamos no meio de pandemia, numa grande dificuldade. E poderíamos agir como muitos têm agido. E triste de ver situações de pessoas reclamando, por exemplo, porque está ficando muito tempo com o filho em casa. Está tendo tempo demais para ficar com a família. Está tendo tempo demais. Ou está trabalhando em lugares específicos. Que está, de alguma forma, ajudando. Querido, existe um propósito de Deus. E se você está em casa, existe um propósito de Deus. Seja temente ao Senhor. Tenha compromisso com Deus. Aproveite essa oportunidade. Aproveite as portas que Deus está abrindo. Seja fiel, seja temente, tenha compromisso. E Deus vai te usar. Contribua para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Ou seja, no lugar onde você está trabalhando. Isso serve, por exemplo, para a Edilane. Ela está até rindo aqui. Recebo. E serve para os profissionais da saúde. E tantas outras pessoas. Puxa vida. Para que eu fui fazer enfermagem? Para que eu fui fazer medicina? Né? Esse tempo tão difícil. Tem um propósito de Deus sempre. Para a conservação da vida. Para que haja livramento. Precisamos entender isso. Precisamos perceber isso. Assuma o propósito de Deus para a sua vida, neste tempo de pandemia, inclusive. Se você não sabe, busque em Deus. Busque a revelação de Deus. Busque na palavra do Senhor. Aguce a sua audição espiritual. Abra os seus olhos espirituais e perceba aquilo que Deus quer de você. E como você pode fazer alguma coisa, pode contribuir nesse tempo de pandemia, para que o nome de Deus seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam ajudadas. Deus tem sempre um propósito. Quando há fidelidade, quando há compromisso, quando há sinceridade, quando há temor. Aqui vamos a Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem o Senhor. Amém, querido? Receba essa palavra na sua vida. Acolha essa palavra no seu coração. Não é tempo de vingança, não é tempo de rancor, assim como não foi, como José tinha oportunidade, ele não fez. Murmuração, não é tempo de reclamação. Servo de Deus, é tempo de aguçar a percepção espiritual e entender o propósito de Deus.
e vamos agir de acordo com esse propósito. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós te louvamos por essa palavra, Pai, que o Senhor nos traz nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor. Te louvamos por essa palavra linda, por essa história tão linda, que o Senhor, Pai, nos faz lembrar nessa noite a história de José. José, antes de ser José do Egito, é José servo. José homem de Deus. José exemplo para todos nós. Senhor Deus, que haja em nós, Senhor Deus, no nosso coração, essa fidelidade, esse caráter de servo, esse compromisso, esses princípios do reino de Deus, que haja em nós também, em nosso coração, em nosso caráter, em nossa vida, em nossa mente. Deus, cada vida que está ouvindo essa palavra, que possa, Senhor Deus, ser alcançado por essa palavra de uma forma maravilhosa, que possa ser impactado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, toque em cada coração por meio dessa palavra e levante, Senhor Deus, nessa pandemia, nesse tempo tão difícil, nessa escassez tão grande, levante, Senhor Deus, uma igreja formada, compostas por homens e mulheres, José, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do Espírito, fiéis à Tua palavra, comprometidos com o Teu reino, em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, Senhor Deus, nos faça entender este propósito e nos faça viver plenamente esse propósito, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Vamos à nossa sessão abraços. Um abraço para a irmã Idalice, maninha, muito fiel a nós. Muito obrigado, viu, mãe? Bênção muito grande por você estar conosco sempre. Um abraço para Simone, para o Genivaldo, para a Giovana, para o Paulo e para Miriam Barbosa. Um abraço para a Eliana, para a Carmen, para a Thalita, para o Pedro, para a Helena, minha irmã, para o Adriano, para a Ingrid, para a Adriana, para a Leni, para o Alexandre, para a Alba, para o Obedias. Um abraço para a Rosângela, para o Nath. Um abraço para a Camila, para o Felipe do Carmo, para a irmã Penha, para o Noel. Um abraço para a Márcia, para o irmão Vantuir, para o irmão Francisco Sérgio. Um abraço para a Glória, para a filhinha, para o Fábio, para a Tereza. Um abraço para o Antônio, para a Graciele, para o Manel, para a Kátia, para a Gleice, para a Valdiceia, para a Leodite, para o José Carlos, uma turma muito boa que está conosco hoje. Um abraço para o Alexandre Bianchi, para a Natália Santana, para o irmão Roque, lá em São Mateus. Um abraço para a Albina, também em São Mateus, enfim. Um abraço para todos aqueles que estão conosco ao vivo. Deus abençoe sua vida. Um abraço também para aqueles que vão acessar esse vídeo nas nossas redes sociais. Deus abençoe sua vida, viu? E que você possa permanecer neste propósito sempre, de estar buscando o Senhor. Hoje eu recebi um recado muito lindinho da irmã Nancy, né? Que não pode estar conosco ao vivo, mas ela dizendo que ela acessa nas nossas redes sociais todos os dias, tem um horário fixo, ela e a Lana, para ouvir a palavra do Senhor por meio desses vídeos. Glória a Deus. Façam assim como a Nancy também, tá bom? E compartilhem essa palavra com outras pessoas. Tenho certeza que assim como Deus falou no seu coração, pode falar também com outras pessoas, eu creio nisso. Amém? Os nossos pedidos de oração. A Simone continua pedindo oração pela Yasmin e também pelo Joselmo. A Miriam também continua pedindo oração pela Marlisa, que está passando pelo luto, né? E pelo João Vitor, que está hospitalizado. O Manuel pede oração pela mãe dele, que não está bem de saúde. Vamos estar orando também, viu, Manuel? E a Leodite pede oração para o seu Gilberto. Está internado com coronavírus, né? Também lembro do meu tio Raimundo e lembro também do pastor Rubens, né? Nosso pastor da nossa igreja metodista lá em Pitanga. Vamos estar orando também pelo pastor Rubens. Fechemos nossos olhos, vamos orar.
Colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, cada pedido de oração aqui, Pai, crendo que o Senhor tem poder de resolver qualquer situação. O Senhor é o Deus de José, o Deus que livrou José, Pai querido, e cumpriu o teu propósito, Senhor Deus, na vida de José. Então abençoa também, Pai, os teus filhos e filhas, Senhor Deus, que foram lembrados aqui. Quero lembrar do pastor Rubens, do tio Raimundo, quero lembrar também, Senhor Deus, do seu Gilberto. Senhor Deus, quero lembrar da mãe do Manel, Senhor Deus. Quero colocar também nas tuas mãos, Senhor Deus, o João Vitor e a Marlisa, a Yasmin, o Joselmo, enfim, Senhor, todas as pessoas que estão doentes, que estão hospitalizadas, estão precisando de oração, nós clamamos a Ti. Abençoa, Pai. Venha operar um milagre nessas vidas, para a glória e honra do Teu santo nome. Também pedimos a Ti, Pai, a Tua bênção para todas aquelas pessoas que estão internadas nas UTIs, Senhor Deus, dos hospitais em todo o país. Abençoa, Senhor Deus, cura-os para a glória do Teu santo nome. Nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelos nossos governantes, por misericórdia, oriente-os, Pai. Abençoa a nossa economia, Senhor Deus, especialmente os comerciantes, os empresários. Senhor Deus, abre portas de emprego para o povo que está desempregado. Senhor Deus, ministra a bênção do Senhor para cada família. Colocamos nas Tuas mãos os moradores de rua. E hoje, Senhor Deus, especificamente, eu me referi, Senhor Deus, aos profissionais de saúde, que eles entendam, Pai, que estão, Senhor Deus, com uma missão tão linda nesse tempo de pandemia. Abençoe cada um, proteja, Senhor, cada um, Deus, esses profissionais da saúde, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Lembro da Tereza, lembro da Beth, Senhor Deus, lembro de tantas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, Senhor Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Coloco nas Tuas mãos também, Senhor Deus, a nossa igreja. Pedimos a bênção do Senhor, Pai querido, pelas pessoas mais idosas. Proteja, Senhor Deus, aqueles que estão nos grupos de risco. Abençoa, proteja-os, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Termino renovando o nosso convite para que você esteja conosco também amanhã às 8 horas da noite. Participe conosco, convide outras pessoas para que possa estar conosco amanhã também às 8 horas da noite. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, tá bom? Um abraço, Deus nos abençoe, fiquem com Deus.